La chocante verdad sobre los secretos de Elon Musk que nadie se atrevió a revelar. Ana siempre había sido una periodista audaz, dispuesta a arriesgarlo todo por una historia. Cuando decidió investigar a Elon Musk, no sabía que se adentraba en un laberinto de secretos oscuros. El multimillonario, el genio detrás de Tesla y SpaceX, era temido y admirado a partes iguales. Pero Ana sentía que había algo más, algo inquietante oculto tras su risa desafiante. Una brisa fría soplaba en la ciudad mientras ella regresaba de su última entrevista, y no podía sacudirse la sensación de que siempre había algo en las sombras, observando. Las historias contadas sobre Musk iban desde sus innovaciones asombrosas hasta sus controversias estratosféricas, pero había un hilo invisible que lo conectaba con fuerzas que ni ella podía imaginar. Un día, tras una extensa investigación, descubrió un documento antiguo en un archivo olvidado, un pacto escrito, en tinta oscura, que parecía emanar una energía extraña. Hablaba de una entidad mística que otorgaba visiones futuristas a cambio de los mayores temores de Musk. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué haría un hombre brillante como él al ceder a tales oscuros deseos? El deseo de poder, de control, de ser elevado a la gloria por encima de todo, lo había atrapado en una red de sombras. Cada vez que Ana leía más sobre Musk, más se daba cuenta que su ingenio no era un regalo puro. Había un precio. Las noches en que él se quedaba despierto, obsesionado, aterrorizado por lo que podría perder, eran ecos de una infancia llena de traumas y secretos familiares. Ello resonaba en su mente, y Ana no podía evitar sentir compasión por el hombre que hizo tanto para el mundo, pero a un costo insostenible. Uno de sus colegas, Mario, también la motivaba a seguir adelante. Ana, no dudes de tu coraje. La verdad importará más que su reputación, le decía, siendo su voz un pilar entre la confusión. Pero incluso él no podía entender la profunda incertidumbre que carcomía a Ana. ¿Realmente era su deber exponer la verdad, incluso si podría destruir a un genio atormentado y dar al mundo un nuevo motivo para temerlo? En su mente, una tormenta de dudas arremetía. ¿Podía ella, con todo su bagaje emocional, llegar a las profundidades de su alma y plantear preguntas que tal vez nunca habían sido respondidas? Sería un choque no solo para la industria, sino también para aquellos que veneraban a Musk como un ícono. Una mañana, Ana se encontró revisando antiguos artículos y recuerdos familiares sobre la infancia de Musk, y cada línea la llevaba más y más profundo en el abismo de la historia. Aquella luz brillante que el mundo veía era solo una chispa en un vasto campo de oscuridad. Se sintió dividida. Perseguir la verdad podría ofrecer liberación, pero también podría significar su propia condena. La historia parecía extenderse interminablemente, mientras el peso de las decisiones inminentes se cernía sobre ella. ¿Qué haría Ana? La verdad revelada podría ser una salvación, pero también podría convertirse en una condena para alguien que, a pesar de su notoriedad, era un ser humano extraordinariamente frágil. La vida de un genio incomprendido estaba en juego, y el futuro del mundo tecnológico dependía de su valiente decisión. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer un alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removieron sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida en el botón vermelho aí, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La conexión estaba más cerca de lo que Ana jamás había imaginado. Ella había conseguido un número de contacto de un ex colaborador de Elon, alguien que había desaparecido de la escena pública, un tal Javier. Decidió llamarlo. Su instinto le decía que él podía tener información crucial. Al otro lado de la línea, la voz de Javier temblaba. Lo que sabes sobre Elon es solo la punta del iceberg. La voz de Ana se tornó firme. ¿Qué quieres decir con eso? Era como si estuviera abriendo una puerta a un mundo desconocido. Él comenzó a hablar de un secreto profundamente guardado, algo relacionado con esa entidad mística mencionada en el pacto que ella había encontrado. No solo es un mito, dijo Javier. Elon hizo un trato muy real. Si supieras lo que implica, no lo mirarías de la misma forma. Ana sintió que el aire se le escapaba. ¿De qué trata ese trato? La revelación estaba a punto de alterar su percepción de todo. Él está destinado a avanzar la humanidad, pero a un costo. Cada innovación, cada sueño realizado, viene acompañado del sufrimiento de alguien más. En el fondo de su éxito hay un sacrificio que nunca se cuenta, explicó Javier con voz cautelosa. Ana se quedó helada. Todo lo que había aprendido sobre el hombre que veneraba la tierra y el espacio ahora parecía una cortina de humo. ¿Estás diciendo que para cada avance que hace hay alguien que sufre? Su corazón palpitaba con fuerza. Este nuevo ángulo podía cambiarlo todo. Entre lo que conocía y esta nueva realidad, deseaba ahondar más. Pero antes de que Javier pudiera ofrecer más detalles, un estruendo sobresaltó a Ana. Una explosión resonó en la calle a unos metros de su oficina. Ventanas se rompieron y el sonido del caos inmediatamente llenó el aire. La inseguridad se apoderó de ella. El pánico invadía su mente. ¿Es que alguien estaba intentando silenciarla? Ana salió corriendo. La gente gritaba, se agolpaban. ¿Estás bien? La voz era Mario, que apareció de la nada. Pero cuando sus miradas se cruzaron, hubo un destello de horror en sus ojos. Ese temor mutuo era claro. Ana, debemos irnos. Esto no es un accidente. El giro de los acontecimientos era casi irreal. La noticia que parecía valiosa se teñía de peligro. De repente, un alivio y miedo se entrelazaron en su mente. Sabía que su investigación había tomado un rumbo inesperado, y al mismo tiempo, un oscuro secreto de Dios sabe dónde comenzaba a emerger. Mientras corrían, Ana no podía apartar la mirada del rostro de Mario. Había algo en él que no encajaba. En medio de la confusión, su teléfono vibró. Era un mensaje de Javier. No estás sola, pero ten cuidado. Nadie es lo que parece. Su corazón se detuvo. ¿Qué quería decir con eso? Las piezas del rompecabezas se dispersaban, y ella se sentía atrapada en un juego mortífero que no comprendía. ¿Podía confiar en Mario? ¿O había algo más que ocultaba? Justo cuando se preguntaba esto, un tercer estruendo resonó por el aire, llevándose consigo la última pizca de seguridad que le quedaba. Ella sabía que el tiempo se acababa, y una nueva verdad se acercaba a toda prisa. La vida de un genio atormentado y una periodista valiente habían quietado un camino lleno de revelaciones aterradoras. Pero, ¿quién estaba realmente a cargo de su destino y de lo que vendría después? Todo estaba por descubrirse, y el reloj no se detenía. Ana y Mario corrían. El caos a su vuelta era ensurdecedor. Hondas sirenes ecoaba, misturándose a los gritos de la multitud. El corazón de Ana disparaba. ¿Qué estaba aconteciendo? ¿Por qué aquel estrondo? Las preguntas pairaban en su mente, mas no había tiempo para respuestas. Susurros carregados de miedo prehenchían el aire.
cada uno de ellos como facas cravando en el pecho de ella. «Temos que sair daqui», Mario gritó, puxando-a com força. Os rostos nas ruas estavam deformados pelo pânico. As pessoas corrían, algunas caían, y una sensación de desespero tomaba conta. La adrenalina lloraba por sus veas en cuanto ella tentaba procesar todo. De repente, un grito rompiendo a la confusión. Elon. Una mujer a su frente resolvió parar. El olhar perdido, en choque. Ana siguió su olhar y vio que ninguém esperava. Elon Musk em uma rua próxima, cercado por uma equipe de segurança, mas com uma expressão que emanava pura angústia. Nos olhos dele havia algo que ela nunca tinha visto antes, verdadeiro desespero. «Não é isso que vocês pensam», gritou Elon, mas sua voz se perdeu na confusão. Por um momento, o mundo de Ana pareceu se desvanecer. Era o que ela precisava? A confirmação de que ele não era o que parecia? A realidade que ela buscava com tanta determinação estava bem na sua frente, mas ao mesmo tempo a atmosfera mudou. Um homem de terno escuro apareceu do nada, com uma expressão que transbordava autoridade. Ele olhou fixamente para Musk e então, com um gesto brusco, apontou. «O sacrifício sempre vem com um preço», disse ele, a voz baixa, mas com um peso que parecia o mundo inteiro. O silêncio tomou conta por um segundo. O que isso significava? Ana começou a sentir um nó na garganta. A tensão explodiu quando uma série de flashes de luz ofuscaram o local. Alguém estava filmando. Instintivamente, Ana pegou seu celular, mas antes que pudesse registrar algo, uma explosão. Outro estrondo e o chão tremeu sob seus pés. Vidros estourando, um grito ecoando à sua frente. Mário puxou Ana para o lado, mas não antes de ela ver. Um carro preto acelerando em direção a Evangel, seu motor rugindo como uma besta selvagem. Os dois se jogaram no chão. O mundo ao redor se tornando um borrão de barulho e fumaça. Seu coração batia tão forte que ela mal conseguia ouvir. Ao olhar para Mário, viu que seus olhos estavam fixos em algo além, escuros e cheios de terror. «Fuja!» ele gritou. E Ana não hesitou. Correu, sem olhar para trás. Cada passo parecia pesado, como se a gravidade tivesse aumentado. Mas o que estava acontecendo? Por que tudo isso? Aquela ligação que ela havia recebido, a ameaça que havia sentido na luz daquela conversa com Javier, tudo começava a se entrelaçar. Alguns metros adiante, entre a fumaça, ela viu algo que a fez parar em seco. Não era apenas a figura de Elon, mas ele estava agora frente a frente com o homem de terno escuro. A expressão de Musk era de desespero e aceitação. «Eu não posso continuar assim», murmurou. Ana sentiu o pulmão apertar. O que estava acontecendo? Ali, algo se revelava, um mistério maior do que ela poderia imaginar. Logo, o homem virou-se, e em meio a essa cena surreal, Ana viu seus olhos fixos nela, um sorriso mal disfarçado, como se estivesse olhando para uma guerra prestes a acontecer. Um nó se formou no estômago de Ana. O que mais não estava sendo revelado? O que ela realmente descobrira sobre Musk? O mundo parecia girar, enquanto seu coração batia mais rápido. O destino de todos estava prestes a se desdobrar e, naquele instante, Ana percebeu que sua verdade poderia ser a maior mentira. Ana estava paralisada, o olhar preso no homem de terno escuro. O que ele disse ecoava em sua mente, cada palavra cortejando uma verdade devastadora. O sacrifício sempre vem com um preço. E então a cena que ela estava vendo se virou absolutamente surreal. Do nada, um trovão cortou o céu e um clarão deu ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou, uma onda de pânico a envolveu. Ana se virou para Mário,
mas ele também estava olhando para o que acontecia. Um brilho cativante surgia em uma das mãos de Elon, como uma chama que se negava a ser extinta. Ele a olhou por um segundo, parecendo mais um perseguido do que um ícone. Então, foi quando tudo mudou. Algo não estava certo. Uma distorção no ar, como uma onda de calor, começou a subir das calçadas. Ana não conseguia entender o que estava acontecendo, quando, de repente, o corpo de Elon contorceu-se, como se uma força invisível estivesse o puxando. A multidão se afastou, recuando em terror. Ela gritou por ele, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. Um estrondo ainda mais forte ecoou, e o homem de terno começou a rir, um riso gélido que cortava o ar e parecia rir da própria realidade. Com um movimento rápido, ele estendeu a mão para Elon e murmurou palavras ininteligíveis. Então, uma luz intensa irrompeu das palmas de Elon, ofuscante, como um sol nascendo dentro do coração da noite. E em um instante, tudo se acalmou. O caos se silenciou. A cena estava em câmera lenta, e Ana sentiu as emoções vibrarem dentro dela. Medo, compaixão, desespero. Uma cortina de névoa se formou ao redor de Elon, obscurecendo sua figura. Quando a névoa finalmente se dissipou, ela viu algo que a fez congelar. Elon não estava mais sozinho. Ao seu lado, uma figura sombria emergiu, uma versão distorcida dele mesmo, como uma sombra. Você nunca deveria ter conhecido a verdade, disse a sombra com uma voz que soava como um eco de Elon. E uma onda de tensão percorreu a multidão. Ana ficou paralisada, as palavras reverberando em sua mente. Elon, você tem que parar, gritou Mário, puxando Ana para fora de sua paralisia. Mas algo incontrolável estava acontecendo. A duplicata de Elon começou a rir, e um riso tão poderoso que parecia sacudir o chão. De repente a luz começou a pulsar, e com isso o mundo à volta começou a desmoronar. Ana olhou ao seu redor, saboreando o medo e a incerteza no ar. As pessoas ao seu redor foram empurradas para trás, caindo no chão. O homem de terno escuro observou com um sorriso, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. E então, sem aviso, a sombra se voltou para Ana e Mário. Eles não sabem o que ele realmente é, sussurrou. Uma voz serena que contrastava com a confusão. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Ela entrou em pânico, precisando de respostas. Mas antes que a sombra pudesse responder, um novo estrondo ecoou, quebrando o silêncio que havia se estabelecido. Uma luz ofuscante rompeu, e em um piscar de olhos, tudo desapareceu. A multidão, o caos, o próprio Elon, tudo se apagou, como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos, o desespero a dominando, à medida que ela quase esperava ver os restos do mundo se desvanecendo ao seu redor. Mário a segurava. Sua expressão era de puro horror. Não pode ser. Isso não é real, ele murmurou. Mas a voz dele estava baixa. Ana se perguntava se tudo que ela havia encontrado, todos aqueles sacrifícios e todos os medos, era apenas parte de um plano muito maior. O futuro tornava-se uma miragem distante, e Ana percebeu que a verdade, a cruel e fantasmagórica verdade, estava mais perto do que ela poderia imaginar. E o que isso significava para ela? O que restava após a escuridão? Ana estava paralisada, o olhar preso no homem de terno escuro. O que ele disse ecoava em sua mente, cada palavra cortejando uma verdade devastadora.
O sacrifício sempre vem com um preço. E então, a cena que ela estava vendo se virou absolutamente surreal. Do nada, um trovão cortou o céu e um clarão ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou. Uma onda de pânico a envolveu. Ana se virou para Mário, mas ele também estava olhando para o que acontecia. Um brilho cativante surgia em uma das mãos de Elon, como uma chama que se negava a ser extinta. Ele a olhou por um segundo, parecendo mais um perseguido do que um ícone. Então, foi quando tudo mudou. Algo não estava certo. Uma distorção no ar, como uma onda de calor, começou a subir das calçadas. Ana não conseguia entender o que estava acontecendo, quando de repente o corpo de Elon contorceu-se, como se uma força invisível estivesse o puxando. A multidão se afastou, recuando em terror. Ela gritou por ele, mas sua voz se perdeu em meio ao caos. Um estrondo ainda mais forte ecoou, e o homem de terno começou a rir. Um riso gélido que cortava o ar e parecia rir da própria realidade. Com um movimento rápido, ele estendeu a mão para Elon e murmurou palavras ininteligíveis. Então, uma luz intensa irrompeu das palmas de Elon, ofuscante, como um sol nascendo dentro do coração da noite. E em um instante, tudo se acalmou. O caos se silenciou. A cena estava em câmera lenta, e Ana sentiu as emoções vibrarem dentro dela. Medo, compaixão, desespero. Uma cortina de névoa se formou ao redor de Elon, obscurecendo sua figura. Quando a névoa finalmente se dissipou, ela viu algo que a fez congelar. Elon não estava mais sozinho. Ao seu lado, uma figura sombria emergiu, uma versão distorcida dele mesmo, como uma sombra. Você nunca deveria ter conhecido a verdade, disse a sombra com uma voz que soava como um eco de Elon. Uma onda de tensão percorreu a multidão. Ana ficou paralisada, as palavras reverberando em sua mente. Elon, você tem que parar, gritou Mário, puxando Ana para fora de sua paralisia. Mas algo incontrolável estava acontecendo. A duplicata de Elon começou a rir, e um riso tão poderoso que parecia sacudir o chão. De repente, a luz começou a pulsar, e com isso, o mundo à volta começou a desmoronar. Ana olhou ao seu redor, saboreando o medo e a incerteza no ar. As pessoas ao seu redor foram empurradas para trás, caindo no chão. O homem de terno escuro observou com um sorriso, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. E então, sem aviso, a sombra se voltou para Ana e Mário. Eles não sabem o que ele realmente é, sussurrou, e uma voz serena que contrastava com a confusão. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer com isso? Ela entrou em pânico, precisando de respostas. Mas antes que a sombra pudesse responder, um novo estrondo ecoou, quebrando o silêncio que havia se estabelecido. Uma luz ofuscante irrompeu, e em um piscar de olhos, tudo desapareceu. A multidão, o caos, o próprio Elon. Tudo se apagou, como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos, o desespero a dominando à medida que ela quase esperava ver os restos do mundo se desvanecendo ao seu redor. Mário a segurava. Sua expressão era de puro horror. Não pode ser. Isso não é real. Ele murmurou, mas a voz dele estava baixa. Ana se perguntava se tudo que ela havia encontrado, todos aqueles sacrifícios e todos os medos, era apenas parte de um plano muito maior, algo que superava tudo o que ela havia pensado conhecer. De repente, o silêncio foi quebrado por um grito vindo de trás delas.
Uma mulher com um olhar desolado avançou para o que restava da cena. É tudo culpa minha. Ela chorou, e Ana reconheceu aquele rosto. Era Justine, a ex-esposa de Elon. O que ela estava fazendo ali? Justine olhou diretamente para Ana, como se estivesse vendo através dela. Ele não é só um homem, ele é um símbolo. E eu sou a chave para tudo isso. Ana sentiu um nó na garganta. O que Justine estava dizendo? Quem ela realmente era e qual era o segredo que elas não conheciam sobre Elon? O que você sabe, Justine? O que ele fez? Ana perguntou, o medo transparecendo em sua voz. Antes que Justine pudesse responder, uma explosão de luz novamente preencheu o espaço ao redor delas. Uma nova dimensão começou a se abrir, revelando uma verdade ainda mais aterradora. Prepare-se, porque nada será como antes. Foi a última coisa que Ana ouviu de Justine, antes que o brilho ofuscante engolisse tudo novamente. Ana sabia que nada iria se resolver ali. Ela havia descido por um buraco profundo, e as revelações que estavam à frente prometiam ser tão devastadoras que a própria essência de quem eram e de quem Elon realmente era estava prestes a ser desnudada. O futuro era obscuro e repleto de incógnitas, e o que a esperava ela não conseguia nem imaginar. Ana estava paralisada. O olhar fixo no homem de terno escuro. As palavras dele ecoavam na sua mente, cada uma delas revelando uma verdade devastadora. Los sacrificios siempre vienen con un precio. Então a cena diante dela se transformou em algo absolutamente surreal. Um trovão cortou o céu e um brilho ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou, envolvida por uma onda de pânico incontrolável. Ana se virou para Mário, mas ele também estava hipnotizado pelo que se desenrolava. Um brilho intenso surgia das mãos de Elon, como uma chama vibrante que se recusava a se apagar. O olhar dele, por um instante, era de alguém encurralado. E então tudo mudou. Algo não estava certo. O ar à sua volta começou a distorcer-se, como se algo sobrenatural estivesse tomando forma. Ana não compreendia o que estava acontecendo quando, de repente, o corpo de Elon começou a se contorcer, como se uma força invisível o puxasse. As pessoas ao redor recuaram, aterrorizadas, e Ana gritou seu nome, seu clamor perdido no caos. Um estrondoso eco ressoou, e o homem de terno começou a rir, um riso gélido que cortava o ar, como se estivesse zombando da própria realidade. Ele levantou a mão em direção a Elon, murmurando palavras em um tom baixo e sombrio. Subitamente, uma luz ofuscante brotou das palmas de Elon, ofuscante como um sol nascendo em plena noite. Então, em um instante, tudo se silenciou. A confusão se dissipou. Ana quase não conseguia entender o que estava vendo. Uma névoa espessa envolveu Elon, obscurecendo sua figura. Quando finalmente dissipou, Ana teve a visão mais aterradora que poderia imaginar. Ao lado de Elon, uma figura emergiu, uma versão distorcida dele mesmo, uma sombra grotesca de sua própria imagem. Você nunca deveria ter descoberto a verdade, a sombra disse, com uma voz que reverberava, parecendo um eco do próprio Elon. A multidão estava em choque, as expressões de horror se espalhando como um incêndio. Ana sentiu o mundo desabando sob seus pés. Elon, você precisa parar! Gritou Mário, tentando puxá-la para longe do que estava acontecendo. Mas não havia controle. A duplicata de Elon começou a rir, uma gargalhada que parecia demarcar a linha entre a realidade
e a loucura. A luz pulsava e o ambiente começou a desmoronar em fragmentos. Ana se virou para Mário, a confusão refletida em seus olhos. Era um momento de tensão palpável. No meio de todo aquele caos, o homem de terno observava, ostentando um sorriso que transbordava malícia, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. Então, a sombra se virou para Ana e Mário, com um olhar penetrante. Eles não têm ideia do que ele realmente é. Murmura, sua voz suave, rodeada de um tome ominoso. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada por respostas. Mas antes que a sombra pudesse falar, uma nova explosão ecoou, um estrondo que rompeu o silêncio. A luz ofuscante irrompeu e, num piscar de olhos, tudo se apagou. A multidão, o caos, Elon, tudo se desvaneceu como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos, uma sensação de desespero a dominando. Ela olhou ao redor, esperando ver vestígios do que aconteceu, mas tudo estava em silêncio. Mário estava ao seu lado, seu rosto expressando puro horror. Não pode ser, isso não é real, ele murmurou, sua voz quase inaudível. E quando Ana estava prestes a entrar em pânico, uma nova figura surgiu. Era Justine, a ex-esposa de Elon, com uma expressão de dor. É tudo culpa minha, ela gritou, e Ana sentiu seu coração disparar. O que ela estava fazendo ali? Justine olhou diretamente para Ana. Ele não é só um homem, ele é um símbolo, e eu sou a chave para tudo isso. O que isso significava? O que ela escondia? Ana estava cheia de perguntas, mas o que veio a seguir a deixou sem palavras. Justine hesitou, o olhar de dor misturado com a culpa. Em cada inovação, em cada avanço, há um preço. Um preço que eu paguei. Um preço que você ainda não consegue entender. E antes que Ana pudesse processar aquelas palavras, uma luz intensa irrompeu novamente, e Justine desapareceu sob um véu de escuridão. O céu se iluminou mais uma vez, mas desta vez não era para desvendar a verdade. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, uma revelação ainda mais devastadora a espreitar na bruma. O que restou do mundo agora? Ana se perguntou. O futuro estava escuro e incerto. Estava prestes a descobrir que as respostas que buscava, talvez, não fossem nada daquilo que imaginava. O desfecho daquela realidade estava apenas começando a se revelar. Ana estava paralisada, o olhar fixo no homem de terno escuro. As palavras dele ecoavam na sua mente, cada uma delas revelando uma verdade devastadora. Los sacrifícios sempre vienen con um preço. Então, a cena diante dela se transformou em algo absolutamente surreal. Um trovão cortou o céu e um brilho ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou, envolvida por uma onda de pânico incontrolável. Ana se virou para Mário, mas ele também estava hipnotizado pelo que se desenrolava. Um brilho intenso surgia das mãos de Elon, como uma chama vibrante que se recusava a se apagar. O olhar dele, por um instante, era o de alguém encurralado. E então tudo mudou. Algo não estava certo. O ar à sua volta começou a distorcer-se, como se algo sobrenatural estivesse tomando forma. Ana não compreendia o que estava acontecendo, quando, de repente, o corpo de Elon começou a se contorcer, como se uma força invisível o puxasse. As pessoas ao redor recuaram, aterrorizadas, e Ana gritou seu nome, seu clamor perdido no caos. Um estrondoso eco ressoou, e o homem de terno começou a rir, um riso gélido que cortava o ar, como se estivesse zombando da própria realidade. Ele levantou a mão,
em direção a Elon, murmurando palavras em um tom baixo e sombrio. Subitamente, uma luz ofuscante brotou das palmas de Elon, ofuscante como um sol nascendo em plena noite. Então, em um instante, tudo se silenciou. A confusão se dissipou. Ana quase não conseguia entender o que estava vendo. Uma névoa espessa envolveu Elon, obscurecendo sua figura. Quando finalmente dissipou, Ana teve a visão mais aterradora que poderia imaginar. Ao lado de Elon, uma figura emergiu, uma versão distorcida dele mesmo, uma sombra grotesca de sua própria imagem. Você nunca deveria ter descoberto a verdade, a sombra disse com uma voz que reverberava, parecendo um eco do próprio Elon. A multidão estava em choque, as expressões de horror se espalhando como um incêndio. Ana sentiu o mundo desabando sob seus pés. Elon, você precisa parar, gritou Mário, tentando puxá-la para longe do que estava acontecendo. Mas não havia controle. A duplicata de Elon começou a rir, uma gargalhada que parecia demarcar a linha entre a realidade e a loucura. A luz pulsava e o ambiente começou a desmoronar em fragmentos. Ana se virou para Mário, a confusão refletida em seus olhos. Era um momento de tensão palpável. No meio de todo aquele caos, o homem de terno observava, ostentando um sorriso que transbordava malícia, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. Então a sombra se virou para Ana e Mário, com um olhar penetrante. Eles não têm ideia do que ele realmente é, murmura. Sua voz suave rodeada de um tome ominoso. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada por respostas. Mas antes que a sombra pudesse falar, uma nova explosão ecoou, um estrondo que rompeu o silêncio. A luz ofuscante irrompeu e, num piscar de olhos, tudo se apagou. A multidão, o caos. Elon, tudo se desvaneceu como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos, uma sensação de desespero a dominando. Ela olhou ao redor, esperando ver vestígios do que aconteceu, mas tudo estava em silêncio. Mário estava ao seu lado, seu rosto expressando puro horror. Não pode ser, isso não é real, ele murmurou, sua voz quase inaudível. E quando Ana estava prestes a entrar, em pânico, uma nova figura surgiu. Era Justine, a ex-esposa de Elon, com uma expressão de dor. É tudo culpa minha, ela gritou. E Ana sentiu seu coração disparar. O que ela estava fazendo ali? Justine olhou diretamente para Ana. Ele não é só um homem, ele é um símbolo. E eu sou a chave para tudo isso. O que isso significava? O que ela escondia? Ana estava cheia de perguntas, mas o que veio a seguir a deixou sem palavras. Justine hesitou, o olhar de dor misturado com a culpa. Em cada inovação, em cada avanço, há um preço. Um preço que eu paguei. Um preço que você ainda não consegue entender. E antes que Ana pudesse processar aquelas palavras, uma luz intensa irrompeu novamente, e Justine desapareceu sob um véu de escuridão. O céu se iluminou mais uma vez, mas desta vez não era para desvendar a verdade. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, uma revelação ainda mais devastadora a espreitar na bruma. O que restou do mundo agora? Ana se perguntou. O futuro estava escuro e incerto. Estava prestes a descobrir que as respostas que buscava talvez não fossem nada daquilo que imaginava. Apertou as mãos, iludida com a verdade que estava prestes a ser revelada. O ar ao seu redor parecia vibrar, como se o próprio universo estivesse prendendo a respiração. Então, a cena ao redor começou a girar como um redemoinho. De repente, Ana não estava mais na rua. Encontrou-se em uma sala escura, com paredes de metal frio.
À sua frente, uma tela brilhante exibia gráficos e imagens distorcidas. E na tela, o que mais a chocou: uma legião de clones, cópias de Elon, ideias e inovações marchando em uma linha, como uma fábrica de sonhos. "O que é isso?" ela sussurrou, a boca seca. Uma risada ecoou pelo espaço. Era Sombra novamente. Ele não é apenas um inventor. Ele é um criador. E cada criação vem com uma perda, um preço pago em almas. A verdade o golpeou como um raio. As inovações de Elon não eram apenas frutos de genialidade. Tinham um valor humano intrínseco. A sala escureceu mais uma vez, enquanto o peso da revelação aninhava sua mente. Elon não está apenas mudando o mundo. Ele está destruindo vidas para fazê-lo. Ana gritou, sentindo o pânico crescer dentro dela. E o homem de terno se aproximou dela, um olhar de triunfo nos olhos. "Exatamente. E você, Ana, também faz parte desse sacrifício. A sua verdade vem com um preço." Ela recuou, a mente girando. O que isso significava para ela? Enquanto seu mundo desmoronava, o próximo capítulo de sua história parecia prestes a ser escrito. Mas, com que tinta? A resposta ecoava em sua mente, fazendo seu coração disparar. "O que restará de vocês quando a verdade finalmente aparecer?" Ana estava paralisada, o olhar fixo no homem de terno escuro. As palavras dele ecoavam na sua mente, cada uma delas revelando uma verdade devastadora. "Los sacrificios siempre vienen con un precio." Então, a cena diante dela se transformou em algo absolutamente surreal. Um trovão cortou o céu e um brilho ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou, envolvida por uma onda de pânico incontrolável. Ana se virou para Mário, mas ele também estava hipnotizado pelo que se desenrolava. Um brilho intenso surgia das mãos de Elon, como uma chama vibrante que se recusava a se apagar. O olhar dele, por um instante, era o de alguém encurralado. E então, tudo mudou. Algo não estava certo. O ar à sua volta começou a distorcer-se, como se algo sobrenatural estivesse tomando forma. Ana não compreendia o que estava acontecendo quando, de repente, o corpo de Elon começou a se contorcer, como se uma força invisível o puxasse. As pessoas ao redor recuaram, aterrorizadas, e Ana gritou seu nome, seu clamor perdido no caos. Um estrondoso eco ressoou, e o homem de terno começou a rir, um riso gélido que cortava o ar, como se estivesse zombando da própria realidade. Ele levantou a mão em direção a Elon, murmurando palavras em um tom baixo e sombrio. Subitamente, uma luz ofuscante brotou das palmas de Elon, ofuscante como um sol nascendo em plena noite. Então, em um instante, tudo se silenciou. A confusão se dissipou. Ana quase não conseguia entender o que estava vendo. Uma névoa espessa envolveu Elon, obscurecendo sua figura. Quando finalmente dissipou, Ana teve a visão mais aterradora que poderia imaginar. Ao lado de Elon, uma figura emergiu, uma versão distorcida dele mesmo, uma sombra grotesca de sua própria imagem. "Você nunca deveria ter descoberto a verdade", a sombra disse com uma voz que reverberava, parecendo um eco do próprio Elon. A multidão estava em choque, as expressões de horror se espalhando como um incêndio. Ana sentiu o mundo desabando sob seus pés. "Elon, você precisa parar", gritou Mário, tentando puxá-la para longe do que estava acontecendo. Mas não havia controle. A duplicata de Elon começou a rir, uma gargalhada que parecia demarcar a linha entre a realidade e a loucura. A luz pulsava, e o ambiente começou a desmoronar em fragmentos.
Ana se virou para Mário, a confusão refletida em seus olhos. Era um momento de tensão palpável. No meio de todo aquele caos, o homem de terno observava, ostentando um sorriso que transbordava malícia, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. Então, a sombra se virou para Ana e Mário, com um olhar penetrante. Eles não têm ideia do que ele realmente é, murmura. Sua voz suave rodeada de um tom ominoso. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada por respostas. Mas antes que a sombra pudesse falar, uma nova explosão ecoou. Um estrondo que rompeu o silêncio. A luz ofuscante rompeu e, num piscar de olhos, tudo se apagou. A multidão, o caos, Elon, tudo se desvaneceu como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos, uma sensação de desespero a dominando. Ela olhou ao redor, esperando ver vestígios do que aconteceu, mas tudo estava em silêncio. Mário estava ao seu lado, seu rosto expressando puro horror. Não pode ser, isso não é real, ele murmurou, sua voz quase inaudível. E quando Ana estava prestes a entrar em pânico, uma nova figura surgiu. Era Justine, a ex-esposa de Elon, com uma expressão de dor. É tudo culpa minha, ela gritou, e Ana sentiu seu coração disparar. O que ela estava fazendo ali? Justine olhou diretamente para Ana. Ele não é só um homem, ele é um símbolo. E eu sou a chave para tudo isso. O que isso significava? O que ela escondia? Ana estava cheia de perguntas, mas o que veio a seguir a deixou sem palavras. Justine hesitou, o olhar de dor misturado com a culpa. Em cada inovação, em cada avanço, há um preço. Um preço que eu paguei. Um preço que você ainda não consegue entender. E antes que Ana pudesse processar aquelas palavras, uma luz intensa irrompeu novamente, e Justine desapareceu sob um véu de escuridão. O céu se iluminou mais uma vez, mas desta vez não era para desvendar a verdade. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar, uma revelação ainda mais devastadora a espreitar na bruma. O que restou do mundo agora? Ana se perguntou. O futuro estava escuro e incerto. Estava prestes a descobrir que as respostas que buscava, talvez, não fossem nada daquilo que imaginava. E naquele exato momento, a atmosfera mudou. Um tremor percorreu o chão, e o espaço à sua volta começou a se desintegrar. Uma fissura surgiu, iluminando o céu com uma luz intensa. O pânico tomou conta e, sem aviso, várias figuras começaram a surgir de dentro daquela fenda. Eram clones, cópias de Elon, cada um deles carregando algo que Ana jamais esperaria. Ela ficou paralisada ao ver que os clones não apenas imitavam a figura de Elon, mas estavam carregando pequenos dispositivos que pulsavam uma energia estranha. Essa é a verdade que você não vê, gritou um dos clones, sua voz retumbando, como se ecoasse de várias partes do espaço. Elon não é um criador, ele é um manipulador. Cada avanço que você vê, cada sonho realizado, é construído sobre as cinzas de vidas destroçadas. A multidão estava em choque absoluto. Olhares de horror se espalharam enquanto as pessoas começavam a perceber que tudo o que sabiam sobre o magnata estava desmoronando como um castelo de cartas. Uma mulher na multidão caiu de joelhos em lágrimas. Você significa que ele é um monstro? Monstro? Não. Ele é um deus. O clone disse, a luz ao seu redor intensificando. E agora, Ana, você fará parte dessa narrativa ou se tornará a próxima troca? Ana sentiu seu coração disparar. A revelação era surreal. Ela havia caído em um labirinto onde a verdade e a mentira se entrelaçavam. E agora, no centro disso tudo,
estava ela. O que isso significava para sua investigação, para Elon, para o mundo? Sem mais palavras, a fissura do céu começou a se expandir, como se a própria realidade estivesse se reconfigurando. Enquanto observava a transformação, Ana percebeu que o que restava de seus sonhos estava tão quebrado quanto as promessas que ela havia feito. O destino de todos estava em jogo, e agora ela precisava decidir: seguir em frente e descobrir a verdade ou ser engolida por isso. O que eu vou fazer? Sussurrou, sem ter certeza do que o futuro reservava. E isso a aterrorizava. Ana estava paralisada, o olhar fixo no homem de terno escuro. As palavras dele ecoavam na sua mente, cada uma delas revelando uma verdade devastadora. Los sacrifícios siempre vienen con un precio. Então a cena diante dela se transformou em algo absolutamente surreal. Um trovão cortou o céu, e um brilho ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou, envolvida por uma onda de pânico incontrolável. Ana se virou para Mário, mas ele também estava hipnotizado pelo que se desenrolava. Um brilho intenso surgia das mãos de Elon, como uma chama vibrante que se recusava a se apagar. O olhar dele, por um instante, era o de alguém encurralado. E então tudo mudou. Algo não estava certo. O ar à sua volta começou a distorcer-se, como se algo sobrenatural estivesse tomando forma. Ana não compreendia o que estava acontecendo quando, de repente, o corpo de Elon começou a se contorcer, como se uma força invisível o puxasse. As pessoas ao redor recuaram, aterrorizadas, e Ana gritou seu nome, seu clamor perdido no caos. O estrondoso eco ressoou e o homem de terno começou a rir, um riso gélido que cortava o ar como uma lâmina. Ele levantou a mão em direção a Elon, murmurando palavras em um tom baixo e sombrio. Subitamente, uma luz ofuscante brotou das palmas de Elon, ofuscante como um sol nascendo em plena noite. Então, em um instante, tudo se silenciou. A confusão se dissipou. Ana quase não conseguia entender o que estava vendo. Uma névoa espessa envolveu Elon, obscurecendo sua figura. Quando finalmente dissipou, Ana teve a visão mais aterradora que poderia imaginar. Ao lado de Elon, uma figura emergiu. Uma versão distorcida dele mesmo, uma sombra grotesca de sua própria imagem. Você nunca deveria ter descoberto a verdade. A sombra disse com uma voz que reverberava, parecendo um eco do próprio Elon. A multidão estava em choque, as expressões de horror se espalhando como um incêndio. Ana sentiu o mundo desabando sob seus pés. Elon, você precisa parar! Gritou Mário, tentando puxá-la para longe do que estava acontecendo. Mas não havia controle. A duplicata de Elon começou a rir, uma gargalhada que parecia demarcar a linha entre a realidade e a loucura. A luz pulsava, e o ambiente começou a desmoronar em fragmentos. Ana se virou para Mário, a confusão refletida em seus olhos. Era um momento de tensão palpável. No meio de todo aquele caos, o homem de terno observava, ostentando um sorriso que transbordava malícia, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. Então, a sombra se virou para Ana e Mário, com um olhar penetrante. Eles não têm ideia do que ele realmente é, murmurou, sua voz suave, rodeada de um tom ominoso. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada por respostas. Mas antes que a sombra pudesse falar, uma nova explosão ecoou. Um estrondo que rompeu o silêncio. A luz ofuscante irrompeu, e num piscar de olhos, tudo se apagou. A multidão, o caos, Elon, tudo se desvaneceu.
como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos, uma sensação de desespero a dominando. Ela olhou ao redor, esperando ver vestígios do que aconteceu, mas tudo estava em silêncio. Mário estava ao seu lado, seu rosto expressando puro horror. Não pode ser, isso não é real, ele murmurou, sua voz quase inaudível. E quando Ana estava prestes a entrar em pânico, uma nova figura surgiu. Era Justine, a ex-esposa de Elan, com uma expressão de dor. É tudo culpa minha, ela gritou, e Ana sentiu seu coração disparar. O que ela estava fazendo ali? Justine olhou diretamente para Ana. Ele não é só um homem, ele é um símbolo. E eu sou a chave para tudo isso. O que isso significava? O que ela escondia? Ana estava cheia de perguntas, mas o que veio a seguir a deixou sem palavras. Justine hesitou, o olhar de dor misturado com a culpa. Em cada inovação, em cada avanço, há um preço que eu paguei. Um preço que você ainda não consegue entender. E antes que Ana pudesse processar aquelas palavras, uma luz intensa irrompeu novamente, e Justine desapareceu sob um véu de escuridão. O céu se iluminou mais uma vez, mas desta vez não era para desvendar a verdade. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. Uma revelação ainda mais devastadora a espreitar na bruma. O que restou do mundo agora? Ana se perguntou. O futuro estava escuro e incerto. Estava prestes a descobrir que as respostas que buscava, talvez, não fossem nada daquilo que imaginava. Enquanto a atmosfera mudava, um tremor percorreu o chão, e o espaço à sua volta começou a se desintegrar. Uma fissura surgiu, iluminando o céu com uma luz intensa. O pânico tomou conta e, sem aviso, várias figuras começaram a surgir de dentro daquela fenda. Eram clones, cópias de Elon, cada um deles carregando algo que Ana jamais esperaria. Ela ficou paralisada ao ver que os clones não apenas imitavam a figura de Elon, mas estavam carregando pequenos dispositivos que pulsavam uma energia estranha. "Essa é a verdade que você não vê", gritou um dos clones, sua voz retumbando como se ecoasse de várias partes do espaço. "Elon não é um criador, ele é um manipulador. Cada avanço que você vê, cada sonho realizado, é construído sobre as cinzas de vidas destroçadas." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. "Não!" Ana gritou, sentindo suas emoções explodirem. "Isso não pode ser verdade." As pessoas na multidão começaram a se afastar em choques e murmúrios. O horror foi tomando forma, e ela percebeu que essa revelação não apenas mudaria a percepção sobre Elon, mas também colocaria em risco sua própria vida. Bem como a de Mário. Mas antes que o caos pudesse tomar conta completamente, uma figura familiar surgiu entre os clones. Era Javier, o antigo colaborador de Elon, que havia desaparecido. Ele estava diferente, o olhar de desespero ensopado em suas feições. "Ana, você precisa entender. Eu fui um dos que ajudaram a criar isso. Eu sou um dos sacrifícios." A revelação deixou Ana atônita. O que ele queria dizer com aquilo? Quais segredos ele havia guardado? Antes que ela pudesse fazer perguntas, o chão debaixo deles começou a rachar, e o céu clareou com um brilho ofuscante. E no epicentro daquela luz pulsante, Ana viu algo que a fez parar. Todos os clones e a figura de Elon foram tragados, e uma voz poderosa ressoou. "Vocês acharam que conheciam a verdade? A verdadeira batalha está apenas começando." O que isso significava? Ana mal podia respirar. Uma onda de tensão crescia, e lá estava ela, no meio de toda a confusão, sem saber em quem confiar. E naquele momento, tudo o que ela pensara saber sobre Elon e a situação se desfez como um sonho sendo interrompido.
As perguntas ainda pairavam no ar. Quem era realmente Elon? E o que realmente estava em jogo? A vida de todos estava prestes a mudar novamente, e Ana percebeu que o futuro era uma tabela em branco, onde qualquer destino poderia ser desenhado. Ana estava paralisada, o olhar fixo no homem de terno escuro. As palavras dele ecoavam na sua mente, cada uma delas revelando uma verdade devastadora. Los sacrificios siempre vienen con un precio. Então, a cena diante dela se transformou em algo absolutamente surreal. Um trovão cortou o céu e um brilho ofuscante explodiu ao redor de Elon. A multidão gritou, envolvida por uma onda de pânico incontrolável. Ana se virou para Mário, mas ele também estava hipnotizado pelo que se desenrolava. Um brilho intenso surgia das mãos de Elon, como uma chama vibrante que se recusava a se apagar. O olhar dele, por um instante, era o de alguém encurralado. E então tudo mudou. Algo não estava certo. O ar à sua volta começou a distorcer-se, como se algo sobrenatural estivesse tomando forma. Ana não compreendia o que estava acontecendo, quando, de repente, o corpo de Elon começou a se contorcer, como se uma força invisível o puxasse. As pessoas ao redor recuaram, aterrorizadas, e Ana gritou seu nome, seu clamor perdido no caos. Um estromboso eco ressoou, e o homem de terno começou a rir, um riso gélido que cortava o ar como uma lâmina. Ele levantou a mão em direção a Elon, murmurando palavras em um tom baixo e sombrio. Subitamente, uma luz ofuscante brotou das palmas de Elon, ofuscante como um sol nascendo em plena noite. Então, em um instante, tudo se silenciou. A confusão se dissipou. Ana quase não conseguia entender o que estava vendo. Uma névoa espessa envolveu Elon, obscurecendo sua figura. Quando finalmente dissipou, Ana teve a visão mais aterradora que poderia imaginar. Ao lado de Elon, uma figura emergiu, uma versão distorcida dele mesmo, uma sombra grotesca de sua própria imagem. Você nunca deveria ter descoberto a verdade. A sombra disse com uma voz que reverberava, parecendo um eco do próprio Elon. A multidão estava em choque, as expressões de horror se espalhando como um incêndio. Ana sentiu o mundo desabando sob seus pés. Elon, você precisa parar, gritou Mário, tentando puxá-la para longe do que estava acontecendo, mas não havia controle. A duplicata de Elon começou a rir, uma gargalhada que parecia demarcar a linha entre a realidade e a loucura. A luz pulsava e o ambiente começou a desmoronar em fragmentos. Ana se virou para Mário, a confusão refletida em seus olhos. Era um momento de tensão palpável. No meio de todo aquele caos, o homem de terno observava, ostentando um sorriso que transbordava malícia, como se soubesse de um segredo que ninguém mais conhecia. Então a sombra se virou para Ana e Mário, com um olhar penetrante. Eles não têm ideia do que ele realmente é, murmurou, sua voz suave, rodeada de um tom ominoso. Um arrepio percorreu a espinha de Ana. O que você quer dizer com isso? Ela estava desesperada por respostas. Mas antes que a sombra pudesse falar, uma nova explosão ecoou. Um estrondo que rompeu o silêncio. A luz ofuscante rompeu e, num piscar de olhos, tudo se apagou. A multidão, o caos, Elon, tudo se desvaneceu como se nunca tivesse existido. Ana caiu de joelhos. Uma sensação de desespero a dominando. Ela olhou ao redor, esperando ver vestígios do que aconteceu, mas tudo estava em silêncio. Mário estava ao seu lado, seu rosto expressando puro horror. Não pode ser, isso não é real, ele murmurou, sua voz quase inaudível. E quando Ana estava prestes a entrar em pânico,
uma nova figura surgiu. Era Justine, a ex-esposa de Elon, com uma expressão de dor. É tudo culpa minha, ela gritou, e Ana sentiu seu coração disparar. O que ela estava fazendo ali? Justine olhou diretamente para Ana. Ele não é só um homem, ele é um símbolo. E eu sou a chave para tudo isso. O que isso significava? O que ela escondia? Ana estava cheia de perguntas, mas o que veio a seguir a deixou sem palavras. Justine hesitou, o olhar de dor misturado com a culpa. Em cada inovação, em cada avanço, há um preço. Um preço que eu paguei. Um preço que você ainda não consegue entender. E antes que Ana pudesse processar aquelas palavras, uma luz intensa irrompeu novamente, e Justine desapareceu sob um véu de escuridão. O céu se iluminou mais uma vez, mas desta vez não era para desvendar a verdade. Era como se um novo capítulo estivesse prestes a começar. Uma revelação ainda mais devastadora a espreitar na bruma. O que restou do mundo agora? Ana se perguntou. O futuro estava escuro e incerto. Estava prestes a descobrir que as respostas que buscava talvez não fossem nada daquilo que imaginava. Enquanto a atmosfera mudava, um tremor percorreu o chão, e o espaço à sua volta começou a se desintegrar. Uma fissura surgiu, iluminando o céu com uma luz intensa. O pânico tomou conta, e sem aviso, várias figuras começaram a surgir de dentro daquela fenda. Eram clones, cópias de Elon, cada um deles carregando algo que Ana jamais esperaria. Ela ficou paralisada ao ver que os clones não apenas imitavam a figura de Elon, mas estavam carregando pequenos dispositivos que pulsavam uma energia estranha. Essa é a verdade que você não vê, gritou um dos clones, sua voz retumbando como se ecoasse de várias partes do espaço. Elon não é um criador, ele é um manipulador. Cada avanço que você vê, cada sonho realizado, é construído sob as cinzas de vidas destroçadas. O silêncio pesado tomou conta do ambiente. Não, Ana gritou, sentindo suas emoções explodirem. Isso não pode ser verdade. As pessoas na multidão começaram a se afastar, em choques e murmúrios. O horror foi tomando forma e ela percebeu que essa revelação não apenas mudaria a percepção sobre Elon, mas também colocaria em risco sua própria vida, bem como a de Mário. Mas antes que o caos pudesse tomar conta completamente, uma figura familiar surgiu entre os clones. Era Javier, o antigo colaborador de Elon, que havia desaparecido. Ele estava diferente, o olhar de desespero ensopado em suas feições. Ana, você precisa entender. Eu fui um dos que ajudaram a criar isso. Eu sou um dos sacrifícios. A revelação deixou Ana atônita. O que ele queria dizer com aquilo? Quais segredos ele havia guardado? Antes que ela pudesse fazer perguntas, o chão debaixo deles começou a rachar, e o céu clareou com um brilho ofuscante. E no epicentro daquela luz pulsante, Ana viu algo que a fez parar. Todos os clones e a figura de Elon foram tragados, e uma voz poderosa ressoou. Vocês acharam que conheciam a verdade? A verdadeira batalha está apenas começando. O que isso significava? Ana mal podia respirar. Uma onda de tensão crescia, e lá estava ela, no meio de toda a confusão, sem saber em quem confiar. E naquele momento, tudo o que ela pensara saber sobre Elon e a situação se desfez como um sonho sendo interrompido. As palavras ecoavam em sua mente, enquanto ela sentia o impacto de cada revelação. E foi então que, de repente, algo inesperado aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu do centro da fissura. O brilho ofuscante envolveu tudo ao redor, e de repente, na explosão, uma figura se destacou. Era Elon, mas não o Elon que todos conheciam. Era um Elon diferente.
Karma, ele proclamou, sua voz reverberando. Eu sou a essência de tudo o que criei. Toda ideia, toda inovação. Eu sou a soma de cada sacrifício. E então, as sombras e os clones começaram a se desfazer, revelando a verdadeira essência da criação de Elon. Ana prendeu a respiração, o choque atravessando seu corpo. Você sabia disso tudo? Você não é apenas um homem, é uma entidade. Ela quase gritou, a verdade crua esmagando-a. Mário assegurou, e o olhar dele refletia a mesma confusão e medo. Então, diante de todos, Elon olhou diretamente para Ana, seus olhos profundos e emotivos. E você, Ana, é aquela que carrega a última verdade, não apenas como jornalista, mas como a única que pode oferecer redenção. A confusão se transformou em um nó na garganta de Ana. O que isso significava? O que Elon queria dela? A informação crua batia contra ela como ondas de um mar revolto. E à medida que o céu desmoronava ao redor deles, Ana se perguntou: qual era seu verdadeiro papel neste drama colossal? Corra! Gritou Mário, puxando-a. E ela, com a mente em turbilhão, percebeu que cada segundo contava. O tempo se movia rápido, e a verdadeira batalha estava apenas começando. E ela precisava decidir rapidamente. Qual seria sua escolha?